Olá, povo! Bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Marlon e hoje nós vamos continuar o que nós começamos a conversar na última aula. Tá lembrado? Nós falamos um pouco sobre o movimento de protagonismo feminino. E hoje nós vamos continuar para tratar sobre a luta pelo voto feminino e a participação feminina na política. Então, nossos dois objetivos principais para a aula de hoje. Como que foi essa luta para que as mulheres conseguissem ter o voto, ter o seu próprio voto, e ainda, a participação feminina na política brasileira. Ah, mas eu não lembro o que aconteceu na nossa última aula. Vamos relembrar junto com você. Na última aula, nós falamos que a jornada pelo protagonismo feminino é longa, muito longa, mas ainda há muito a ser alcançado. Ainda, o voto feminino, a equidade salarial, a proteção no mundo do trabalho, a educação, os direitos civis e a segurança são algumas lutas das mulheres nessa história toda da busca das mulheres por esse protagonismo. Ainda, a Primeira Guerra Mundial, lembra do finalzinho da aula, ajudou muito as mulheres a ganhar espaço. Isso nós vimos na última aula, esse panorama geral sobre a luta pelo protagonismo feminino. Lembra que, inclusive, nós contamos a historinha do dia 8 de março, o dia da luta pelos direitos da mulher. Tá lembrado? Aí, agora refrescamos sua memória sobre a última aula, vamos para a nossa aula de hoje, com essa tela que te apresenta algumas informações. Dê uma boa olhada nesses números aí. Do lado esquerdo, ele é uma pergunta feita pelo Senado Federal, numa pesquisa realizada, onde se perguntava para a população: para você, qual o principal motivo que leva uma mulher a não se candidatar para um cargo público, para um cargo político? Então, uma pesquisa feita pelo Senado. Então, o vermelho mais escuro ali é o total dos que responderam, o vermelho é o sexo feminino e a corzinha mais clara à direita, os representantes do sexo masculino que responderam essa questão. Repara que nos três primeiros itens, falta de apoio dos partidos políticos, falta de interesse por política e dificuldade de concorrer com um homem são os principais motivos elencados, tanto por mulheres quanto por homens, para você não ter uma participação feminina grande na disputa por cargos políticos. Essa pesquisa é feita pelo Senado. Essa pesquisa, então, mostra para a gente uma confirmação da informação que está do seu lado direito. O Brasil ocupa a posição 140 num ranking com 193 países sobre a participação de mulheres nos parlamentos, pesquisa feita pela ONU. Então, a Organização das Nações Unidas para as Mulheres, a ONU Mulheres, apresenta essa informação atualizada. Hoje, de 193 países, o Brasil é o número 140 em participação feminina no parlamento. Ou seja, nos cargos de deputados, nos cargos em que envolve a discussão das leis e o debate político em si. Então, repare que a nossa participação ainda é baixa quanto às mulheres em cargos políticos. Falando nisso, sobre essa luta das mulheres em participar de cargos políticos e as dificuldades todas que aparecem, você conhece essas 4 mulheres? Você já viu elas alguma vez? A terceira ali, eu tenho certeza que você já viu, que a gente já falou sobre ela. Mas você conhece essas 4 no geral? Vamos te dar uma ajuda, vamos conversar sobre elas. Essa primeira é a Rose de Macedo, a primeira deputada estadual pelo Paraná. Teve a legislatura dela entre 1947 e 1950. É um processo novo. A segunda é Clair Martins, a nossa primeira deputada federal pelo Paraná, que teve sua legislatura entre 2003 e 2007. Prestou atenção? Entre 2003 e 2007, nós tivemos nossa primeira deputada mulher, deputada federal. É um processo, então, extremamente recente. Do lado, a terceira é a Carlota Pereira de Queiroz,
Nas aulas sobre Getúlio Vargas, nós falamos sobre ela. Ela é a primeira deputada no Brasil, mulher, e ela participou da Constituinte de 1933 e 34. Você está lembrado dela, nós falamos. E ainda, último, lá do seu lado direito, a Celina Guimarães, do Rio Grande do Norte. É a primeira mulher no Brasil que teve um título de eleitor. Agora que você entendeu um pouquinho melhor as quatro, você sabe a importância delas para a representação das mulheres na política brasileira? A primeira deputada estadual do Paraná, a primeira deputada federal pelo Paraná, a primeira deputada no Brasil e a primeira mulher com título de eleitor. São quatro pioneiras que nós temos e que começaram a trazer as mulheres, então, para a vida política. O papel dessas quatro, o papel desempenhado pelas quatro é extremamente importante. Elas abriram caminhos, então, para que outras mulheres viessem depois a nos representar. Mas, lembra da tela anterior? O Brasil ainda está muito atrás nessa questão de participação feminina nos parlamentos. Bora prosseguir? Então, na aula de hoje, qual é a situação atual do Brasil? Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, em 2018, eram 77.076.395 mulheres eleitoras. Isso representava 52% do total. Nossa, quanto número! Calma, é legal você entender esse último. A maior parte dos eleitores no Brasil na última eleição geral em 2018 eram mulheres. As mulheres como maioria. Nas eleições gerais de 2018, 9.204 mulheres concorreram a cargos eletivos. E isso era 31% do total dos candidatos. 290 mulheres foram eleitas em 2018 para algum cargo em disputa, o que deu 16% do total. De 9.000 mulheres candidatas, 290 foram eleitas em 2018. Duas informações importantes. A participação feminina ainda não é grande para concorrer a um cargo eletivo. Se você tem 52% do universo de eleitores como mulheres, 31% se candidatando e só 16% do total dos eleitos eram mulheres. Informações bem importantes. Para a gente continuar, dos 513 deputados federais hoje do Brasil, 77 são mulheres, ou seja, 15% do total. Dessas 77 mulheres, o Paraná tem hoje 5 deputadas federais mulheres. Então, o Brasil hoje tem um universo de apenas 15% de mulheres entre os deputados federais. Ainda, dos 81 senadores, 12 são mulheres, o que dá 14,8% do total. Conseguiu com essas duas informações entender? No nosso parlamento, no nosso congresso, as mulheres são aí cerca de 15% do total. Lembra? 52% de eleitoras mulheres e 15% de mulheres nos cargos do parlamento. Acompanhando esse movimento, nós temos a Lei 12.034 de 2009, que criou obrigatoriamente uma cota de 30% de candidaturas de mulheres em cada partido político. É obrigatório o partido preencher esse número. 30% tem que ser de candidatas mulheres, no mínimo. O limite é de 70%, porque também é um mínimo de 30% de candidatos homens em um partido. Então, uma lei que criou uma cota para que nós tivéssemos uma maior participação feminina na política. Ainda informação da ONU. Segundo a ONU, o Brasil fica à frente apenas de Belize e Haiti em toda a América Latina sobre participação de mulheres na política. Estamos à frente apenas de Belize e Haiti em toda a América Latina. Todos os outros países têm uma participação maior que a nossa de mulheres na vida política. Então, pegando aquele gancho da nossa última aula, viu como ainda tem muita coisa ainda a ser conquistada, muita coisa a ser alterada nesse cenário, principalmente nessa vida política, e é o tema da nossa aula de hoje, que a gente vai conversar sobre como essa luta foi sendo construída. Ei,
tarefa para você pensar sobre equidade e igualdade. Leia o textinho e responda.
esse texto que você leu, ele fala sobre a necessidade que nós temos de uma equidade. Nós falamos sobre isso na última aula. Então, eu quis exatamente resgatar. Você sabe a diferença entre equidade e igualdade de gênero? Vamos ver se você respondeu algo parecido com isso. Equidade fala de justiça, de oportunidades iguais, independentemente do gênero. Lembra que na última aula nós já falamos disso. Equidade traz muito junto a noção de justiça. Partindo de um pressuposto de que nem todos são iguais, as oportunidades são diferentes para homens e para mulheres, assim como são diferentes para aquelas mulheres que são negras, são de classe baixa ou têm mais idade. Então nós entendemos isso, partimos dessa ideia. As pessoas não são iguais. Portanto, as oportunidades têm que ser diferentes. Se as pessoas não são iguais, as oportunidades não podem ser iguais. Aí está a ideia de equidade. O discurso de igualdade, ele parte da ideia de que devemos tratar todos iguais. Ou seja, uma padronização, uma homogeneização, o que não podemos mais permitir. A sociedade de hoje não comporta mais esse discurso de igualdade, de que todos seguem um padrão. Porque você sabe na sua vida, no seu cotidiano, no seu dia a dia, na sua escola, na sua cidade, de que as pessoas não são iguais. Sua mãe já te ensinou isso. Você não é todo mundo, tá lembrado? Então, queremos a diversidade, a equidade, a valorização e a equiparação. É isso que nós entendemos como super importante nessa luta. Não a igualdade, mas uma equidade, a ideia de corrigir as injustiças. Conseguiu? Não ficou claro? Então tá, vou te ajudar com uma imagem para ver se fica mais fácil. Dá uma olhada nessa imagem. A parte de cima da imagem mostra o acesso igual de todos à bicicleta. Condições iguais. Uma bicicleta exatamente igual para todos que estão nessa imagem. Ela não dá oportunidades justas para todos. Já veja a imagem de baixo que trata da ideia de justiça, equidade. Então, você consegue perceber que cada pessoa vai ter uma bicicleta ideal para o seu porte físico, para a sua condição física, diferente da ideia de igualdade. Então, equidade, quando você tem oportunidades diferentes para pessoas que são diferentes, quando você pratica uma justiça de acesso. Já a igualdade, quando todos têm as mesmas condições, nem todos vão conseguir exercer aquilo na plena capacidade. Então, igualdade e equidade. A equidade traz a ideia de justiça. Viu? Agora que deu para desenhar, ficou mais fácil, é isso, justiça. Bora prosseguir? Nós vamos falar agora de uma precursora, uma mulher que iniciou esse movimento, chamada Nísia Floresta. A Nísia Floresta nasceu no Rio Grande do Norte em 1810. 1810. Você vai lembrar que o Brasil ainda fazia parte de Portugal. 1810, antes da nossa independência. Em 1832, com 22 anos de idade, ela publicou um livro chamado Direitos das Mulheres e Injustiça dos Homens. Pelo título, você já conseguiu perceber do que trata esse livro dela. Um livro que denunciava os preconceitos existentes no Brasil contra a mulher e contra a ideia de superioridade masculina. Em 1832, ela já pregava isso. Ela era contra essa superioridade masculina, contra a ideia de dominação. Era um tempo em que a grande maioria das mulheres brasileiras vivia fechada, enclausurada em preconceitos e trancafiada em casa sem nenhum direito. Então, você já estudou isso, principalmente lá no 8º ano, você já viu filmes, leu livros sobre isso. O século XIX é um século ainda em que as mulheres no Brasil estão muito ainda fechadas em preconceitos, trancadas em casa, sob a dominação dos homens. E a Nísia Floresta escreveu um livro denunciando isso, escancarando para todos de que ela não mais aceitava essa situação.
Então veja como é uma mulher precursora, veio antes. Aqui tem uma imagem dela para você. Ela nasceu numa cidade chamada Papari, no Rio Grande do Norte, que hoje se chama Nísia Floresta, em homenagem a ela, a cidade que ela nasceu. O nome dela, ela usava o pseudônimo de Nísia Floresta Brasileira Augusta. Esse é o pseudônimo dela. O nome, Dionísia Gonçalves Pinto. O nome dela é fácil de você entender porque ela escolheu esse pseudônimo. Nísia, de Dionísia, que é o nome dela. Floresta, em homenagem à região que ela nasceu, onde ela cresceu, ela mesma dizia, cheia de florestas. Brasileira, obviamente. E Augusta, em homenagem ao seu marido, que era Augusto. Então, a Nísia Floresta foi essa primeira mulher a denunciar esses problemas de dominação masculina no Brasil. Ainda, na época dela, um pouquinho antes dela escrever o livro, nós temos aí no primeiro reinado, o governo do Pedro I, uma primeira lei que trata sobre essa educação das mulheres, a educação das meninas. Em 1827, uma lei permitiu o acesso das mulheres às escolas elementares, às escolas básicas, de nível inicial. Permite, mulheres podem ir às escolas, porém impedia que se matriculassem nas escolas mais avançadas. A ideia é, a mulher tem só o básico para ir e deixa o resto apenas para os homens. Isso é uma lei nacional feita pelo Dom Pedro I, nosso imperador. Então, é nesse universo que a Nísia Floresta está inserida e escreveu o seu livro. Então, por isso nós a chamamos de precursora, veio antes. Tarefa para você sobre o livro da Nísia. Responde aí.
Direitos das Mulheres e Injustiça dos Homens. Esse é o título do livro da Nísia Floresta. A primeira pergunta é, esse título tem relação com o conteúdo? Ah, professor, mas eu não li o livro. Por isso eu coloquei um texto que traz uma ideia do que o livro apresenta. Então, ó, ao mesmo tempo em que faz a defesa do seu sexo, das mulheres, a Nísia Floresta denuncia os artifícios, os meios masculinos de dominação. Então, é inspirado no livro Reivindicação dos Direitos da Mulher, da inglesa Mary Wollstonecraft. Nome bonito. Então, ambos os livros vão tratar do mesmo assunto, os direitos das mulheres. Então, o título da obra tem relação com o conteúdo? Como a gente já falou, sim, denuncia a dominação masculina e defende o direito das mulheres. Tá aqui, ó. Ambos livros contêm a denúncia de que a mulher como ser oprimido, contém a denúncia do homem como sujeito da opressão, contém a ideia da reivindicação de uma sociedade mais justa, a ideia da educação como único meio de promoção feminina e a valorização da função materna. Portanto, o título está dentro disso. Pede os direitos da mulher e denuncia a dominação masculina. Ok. Segunda pergunta. Como essa obra pode ter sido recebida na sua época? Lembra que nós falamos do contexto. A ideia é mais ou menos de que a sociedade da época da Nísia Floresta não permitia a participação feminina em debates sociais. As mulheres estavam excluídas desses debates sociais. A mulher era relegada à função familiar. Essa obra da Nísia Floresta, certamente, causou impacto, porque ela expôs as angústias e dramas femininos reivindicando direitos. Então é óbvio que numa sociedade onde a mulher estava fechada em preconceitos, trancada em casa, um livro que vem pedindo direitos das mulheres, que a educação é o único meio da mulher se libertar disso, é óbvio que esse livro, que essa obra, causou algum impacto na sociedade. Legal? Dê uma lida nesse livro depois, procure Nísia Floresta. Bora continuar? O início dessa história toda então. Você tem a Nísia Floresta, vamos para toda essa história do voto feminino. A partir principalmente da República, 1889, tá lembrado? As mulheres passaram a reivindicar o acesso pleno à educação e o direito de votar e de serem eleitas. E esse direito é indispensável à cidadania plena. Então a República, antes isso já acontecia, tá aí a Nísia Floresta e outras. Mas na República, esses pedidos ficam maiores ainda, essas reivindicações. A Constituição de 1891, que é a primeira da República, não dizia nada sobre o voto feminino. Nada. Em 1910, então, já que não dizia nada sobre o voto feminino na Constituição, duas mulheres em 1910, Mirtes Campos e Leolinda Daltro, tiveram seus pedidos para votar negados. Elas e outras mulheres tentaram ter um título de eleitor. Já que a Constituição não diz nada, vamos tentar. Foram negados os pedidos de título de eleitor delas, sob nenhuma justificativa, simplesmente negado. Está aqui as duas primeiras mulheres aí para você conhecer. A Mirtes Gomes de Campos, que aliás é a primeira mulher advogada do Brasil, a primeira mulher a ter o registro de advogada no Brasil. E também teve que lutar muito por isso. Foi negado uma primeira vez, conseguiu só na segunda vez o pedido dela. E a Leolinda Daltro, que é uma professora e que fundou o Partido Republicano Feminino, no mesmo ano de 1910. Então, além de pedir o título de eleitor, um partido somente de mulheres. Então, a Leolinda Daltro vai quebrar mais esse paradigma em 1910. O Partido Republicano Feminino que ela criou proibia a participação masculina, somente mulheres. E ainda, em 1917, o Partido Republicano Feminino realizou uma passeata no centro do Rio de Janeiro, capital do Brasil, com 84 mulheres participantes. Então as mulheres começaram a de vez sair de casa e ir para as ruas reivindicar seus direitos. Ainda no mesmo ano de 17, a partir dessa passeata do Partido Republicano Feminino, o deputado socialista Maurício de Lacerda apresentou um projeto de lei para permitir o voto feminino. Porém,
o projeto nem chegou a ser discutido, porque não era uma pauta da sociedade do momento. Então os políticos não entendiam como algo necessário para o momento discutir o voto feminino lá em 1917. Já em 19, a bióloga e escritora Berta Lutz, do Rio de Janeiro, e a professora Maria Lacerda de Moura, que nasceu no interior de Minas Gerais, fundaram na capital, Rio de Janeiro, a Liga pela Emancipação Feminina. Então você tem em 1910 o Partido Republicano Feminino e em 1919 essa Liga pela Emancipação Feminina. Essa organização, essa Liga pela Emancipação Feminina, lutava principalmente pelo direito feminino ao voto. A ideia de que a emancipação vem através de uma cidadania plena, exercer todos os seus direitos de cidadão. E um ano antes, ainda em 18, a Berta Lutz enviou uma carta à Revista da Semana, das principais revistas nacionais da época, convocando as mulheres a lutar por sua emancipação. Então a Berta Lutz chamou o Brasil inteiro, as mulheres do Brasil, para participar dessa luta e no ano seguinte funda essa Liga pela Emancipação Feminina. Então as mulheres estavam aí chegando pedindo os seus direitos. Aqui a Berta Lutz, uma foto dela, e do lado Maria Lacerda de Moura. Então, essas duas mulheres que a gente falou que fundaram a Liga pela Emancipação Feminina. Continuando, nós temos o caso especial do Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte tem um capítulo especial nessa luta pela emancipação feminina, pelo voto feminino. O artigo 77 da lei estadual lá do Rio Grande do Norte, da lei 660, que é de 25 de outubro de 1927, determinava que no Rio Grande do Norte poderão votar e ser votados sem distinção de sexos todos os cidadãos que reunirem as condições exigidas. Era a primeira vez no Brasil que as mulheres podiam votar. A lei então coloca isso. Não há distinção de sexo. Qualquer pessoa que tiver condições plenas de votar, pode votar. Então, em 5 de abril de 28, as mulheres votaram no estado do Rio Grande do Norte. Foi a primeira vez que as mulheres puderam votar no Brasil. Você vai lembrar que nós já falamos disso quando falamos do Getúlio. O Código Eleitoral de 32 no Brasil é a primeira lei nacional que permite o voto feminino. Já o Rio Grande do Norte está um pouco mais adiantado aí, por isso esse capítulo especial. Então, algumas mulheres importantes. Duas. Júlia Alves Barbosa, na capital, Natal, e a Joana Cacilda Bessa, na cidade de Pau dos Ferros, ambas no Rio Grande do Norte, foram eleitas para o cargo de vereadora nessa eleição de 1928. Ainda, Alzira Soriano se tornou a primeira prefeita eleita da América do Sul. Ela recebeu 60% dos votos válidos na cidade de Lages, também no Rio Grande do Norte. Então, 3 mulheres aí se elegendo. Tá aqui, ó, a imagem das 3 para você. A Alzira Soriano, a prefeita de Lages, a Júlia Alves Barbosa, que além de se eleger vereadora no Rio Grande do Norte, em Natal, ela fundou a Associação de Eleitoras Norte-Rio-Grandenses. E ainda a Joana Cacilda de Bessa, vereadora na cidade de Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte. Essas 3 mulheres extremamente importantes que vêm abrir mais algumas mulheres abrindo caminhos para as outras, agora em cargos eletivos. Ei, o Código Eleitoral de 32, lá do Getúlio Vargas, ele foi editado pelo Getúlio, GG, nosso amigo, tá lembrado de todas as aulas? Isso. O artigo 2º desse código dizia: é eleitor o cidadão maior de 21 anos, sem distinção de sexo, alistado na forma desse código. Conseguiu perceber que é muito semelhante à lei do Rio Grande do Norte? Essa é a ideia, só que em 1932. O do Rio Grande do Norte é 5 anos antes, em 1927. É a primeira lei nacional que permitiu a participação eleitoral de mulheres. As mulheres então agora podiam votar e, claro, ser votadas. Código Eleitoral de 32. Aqui, ó, a médica paulista, e nós já falamos dela, mostrei uma imagem dela no meio de todos os homens, tá lembrado?
Carlota Pereira de Queiroz, ela foi eleita deputada constituinte, lá em 1933. Ela ajudou a aprovar a Constituição, que foi promulgada em 1934, governo do Getúlio Vargas. Ainda, a Berta Lutz, essa da Liga pela Emancipação Feminina, pelo Distrito Federal, que na época era o Rio de Janeiro, a capital. Não conseguiu o número de votos e ficou como suplente. Além dela, outras mulheres tentaram, como Ilka Labarte, Georgina de Azevedo Lima e Natércia da Silveira. Também tentaram, mas não foram eleitas. A Carlota conseguiu. Então, mulheres representando nacionalmente. Tarefa sobre um texto que em Curitiba analisou essa primeira eleição a partir da participação feminina. Responde aí.
Após ler essa reportagem, esse texto que fala sobre a reportagem do jornal Correio do Paraná nas eleições de 1933, como que as mulheres próximas a você pensam sobre o direito ao voto? Você conseguiu responder aí? Uma pesquisa rápida, já conversou sobre isso com a sua família? Se não conversou, essa é a oportunidade. Faz uma pesquisa rápida em casa e anota aí, como que essas mulheres pensam sobre o direito feminino ao voto? Em 1933, o jornal diz que a maioria, obedecendo a uma tradição, a maioria das mulheres são contrárias ao voto feminino. Segundo o jornal, a missão da mulher é no lar, preparando o Brasil de amanhã. É essa missão que santifica o sexo formoso. Então, essa é a reportagem de 1933 em Curitiba, no Paraná. Então, como que as mulheres hoje, ao seu redor, pensam sobre isso? Depois de refletir sobre isso, como que foi a luta no mundo pelo voto? Você viu no Brasil e como foi no mundo? Tá aqui, ó. Nova Zelândia foi o primeiro país a ter o voto feminino aprovado em 1893. É uma luta muito recente. Olha aí. Depois a Finlândia em 1906 e você tem daí a Grã-Bretanha em 1918 e os Estados Unidos em 19. 4 países que a gente tem como primeiros a ter esse voto feminino valendo. E por último, dois dados mais recentes. A África do Sul, somente em 1993, ainda depois do Apartheid, que é um assunto que a gente ainda vai estudar esse ano. E a Arábia Saudita permitiu o voto feminino apenas em 2011. Chocante, né? Galera, para a gente fechar nossa aula de hoje, depois de conversarmos sobre participação feminina na política, você aprendeu que as mulheres hoje são a maior parte do eleitorado, mas ainda tem uma representação muito pequena no cenário político. O Rio Grande do Norte, lá em 1928, teve a primeira participação eleitoral feminina, antes mesmo da lei de 1932, o Código Eleitoral, que foi a primeira lei nacional que autorizou mulheres a votar. Então, fizemos essa caminhada, esse histórico de participação feminina na política na aula de hoje. Então, ainda há muito a ser conquistado? Com certeza há, e a gente então vai dar prosseguimento. Galera, a gente vai ficando por aqui, até a próxima aula, a gente volta a conversar. Tchau!